seminários, sistemas operacionais, a gente vai apresentar o sistema Linux. Bom, o que é o Linux? O Linux ele não é puramente um sistema operacional, a definição é um pouco mais complexa do que essa. O Linux ele é um kernel com código fonte aberto e disponibilizado na internet. Ao longo do tempo, ele foi desenvolvido graças à colaboração voluntária de desenvolvedores em várias partes do mundo. E o que é um kernel? O kernel ele pode ser entendido como um núcleo que faz a ligação entre o hardware, o computador e os programas de software. Isso é, ele é uma parte essencial para o sistema operacional, para o seu núcleo dele. Significa que a junção do kernel com os softwares torna o computador usável, com os drivers, protocolos de comunicação, entre outros, de acordo com a sua aplicação, e é todo esse conjunto que a gente chama de sistema operacional em si. Surgimento. O Linux foi criado por um camarada chamado Linus Torvalds, que era estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ele começou o estudo em 88, querendo criar a própria implementação de um terminal em seu recém-obtido computador 80386, principalmente para acessar o servidor Unix da instituição de ensino. Com o passar do tempo, ele foi conseguindo desenvolver esse kernel, não totalmente do zero, mas sim como uma variação do Minix. O Minix nada mais é do que um sistema operacional simples, criado para servir de auxílio ao ensino de computação. Ele exige pouco recurso de hardware e a primeira versão foi lançada em 87. Dada a finalidade acadêmica do Linux, ele foi não só a licença de uso disponibilizada de maneira gratuita, mas também em código-fonte completo. Qual é a relação do Linux com o Unix, que é o que a gente mais conhece? O Unix ele também não foi escrito do zero. Trata-se, na verdade, de um projeto baseado em um sistema operacional que tem uma grande participação na história da computação, que é o Unix. O surgimento dele foi em 69, no laboratório pertencente à TIT, mas somente em meados da década seguinte tornou o sistema efetivamente disponível no meio acadêmico, o que permitiu sua evolução e o surgimento de variações. Ele teve grande aceitação não somente em universidades, mas também em ambientes corporativos, resultando no surgimento de variações diversas dos sistemas, como as versões BSD e os Solaris. E aquela coisa, como Linux, a maioria dos outros sistemas são quase sempre um kernel também. Então, desenvolver outras distribuições, como posso dizer, é de um jeito semelhante ao Linux. Você precisa atrelar o kernel aos programas não os programas de aplicação, mas aos outros softwares que compõem o sistema operacional como um todo, como por exemplo o GNU, que compõe o Linux. O Linux por si só é um kernel, sozinho um kernel não tem muita utilidade, então é necessário juntá-lo a um conjunto de softwares para que a gente possa ter um sistema operacional com condições de uso. E aí que o projeto GNU entra. GNU é a sigla de um nome curioso, né, que chama GNU is not Unix. GNU não é Unix, né? Ele foi construído por um camarada chamado Richard Stallman, ele queria fazer um sistema diferente do Unix, né, baseado no Unix sem usar o código-fonte do Unix. E com o passar dos anos, o projeto dele foi ganhando recursos, como compiladores e editores de texto, mas faltava um elemento, não digo mais importante, mas importantíssimo, que era o kernel. Então, basicamente, o Linux que temos hoje é conhecido por trabalhar em conjunto com o GNU, o software GNU. Por isso, muitos movimentos ligados ao software livre defendem a ideia de que, quando você vai se referir ao sistema operacional como um todo, você se refira tratando como GNU Linux. Algumas das distribuições mais famosas, vamos dizer assim, Ubuntu, Fedora, Debian. O Ubuntu, inclusive, tem uma curiosidade, que todas as distribuições do Ubuntu são lançadas ou em abril ou em outubro. E aí você identifica quando foi o lançamento pelo número da versão. O primeiro número é o ano e o segundo número é o mês. Por exemplo, o Ubuntu 12.4 foi lançado em abril de 2012.
E, de certa forma, as distribuições mais conhecidas são aquelas voltadas para usuários domésticos, vamos dizer assim, como por exemplo o Ubuntu, Debian. Posso citar como exemplo o BSD para uso mais empresarial e tudo mais. Inclusive, vários servidores de empresas rodam no sistema Linux também. Eles têm uma aplicação um pouco diferenciada, ainda baseada na licença livre. Aqui a gente tem a estrutura básica do Linux, que são os módulos de kernel carregável. Em cima a gente tem o kernel Linux. Em cima dele a gente tem as bibliotecas de sistema compartilhadas. Em cima os compiladores, os programas do usuário, os processos do usuário e o gerenciador de programas do sistema. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução de gerenciamento de memória no Linux. Bom, o Linux é um sistema operacional que exige que envolve multiprogramação e multiusuário. Por isso a gente necessita de gerenciamento de memória. Existem dois tipos de gerenciamento de memória. O primeiro é o gerenciamento de memória física e o segundo é o gerenciamento de memória virtual. Vamos falar um pouquinho de memória física. A memória principal é administrada pelo alocador de páginas. O que esse alocador de páginas é capaz? Ele é capaz de alocar grupos de páginas contíguos, né? Então, aí como é que ele faz essa alocação desse grupo de páginas? Ele utiliza um algoritmo que combina regiões vizinhas, regiões de memória vizinhas, né? Então, como é que funciona esse algoritmo? Ele vai pegar as regiões vizinhas de memórias que estão desocupadas e vai fazer essa alocação. Aí, no caso dele não encontrar uma memória de página menor, do tamanho que ele gostaria, ele pega uma região de memória maior e a subdivide em duas partes. Beleza. Vamos lá. Como é que ocorre essa alocação de memória? São duas maneiras. Uma é estática e a outra é dinamicamente. A estática ocorre através de rotinas que reservam área de memória no momento de carga do sistema. E dinamicamente, ele ocorre pelo controlador de página. Um detalhe importante da alocação de memória é que as funções do núcleo não precisam usar alocador de páginas para reservar a memória. E aqui tem os outros tipos de sistema de alocação. O sistema de alocação de áreas de memória de tamanho variável, o Camalog, que nós vamos falar um pouco depois, o sistema de alocação de espaço nas duas memórias cache de dados persistentes do núcleo, a memória de cache de área de armazenamento temporário e a memória de cache de páginas. Vamos falar um pouco sobre o Camalog agora. Então, o que o Camalog faz? Ele aloca blocos menores de memória. Como é que ele faz isso? Ele pega as páginas, ele aloca páginas inteiras e as subdivide em blocos menores, em blocos pares menores. O núcleo armazenará os dados em listas contendo os blocos que foram subdivididos. Aí o mais um detalhe importante no Camalog é esse aqui, que o controlador de páginas ou Camalog não poderá ser interrompido. Como é que ocorre essa requisição da rotina de alocação? Bom, a rotina vai informar sua prioridade de requisição. E no caso de interrupção, como é que isso funciona? Bom, na rotina de interrupção ela vai ter uma prioridade atômica, ou seja, ela vai garantir o atendimento da rotina ou falha em caso de não haver mais memória disponível. Aí mais um detalhe importante para essa rotina de requisição é que a prioridade de alocação também pode ser usada para especificar a requisição de memória de acesso direto, que é a nossa DMA. Boa tarde, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a alocação SLAB, que é uma das formas de alocação de recursos na memória principal. Bem, qual é a ideia da alocação SLAB? É um mecanismo destinado à alocação de memória eficiente de objetos de kernel que exibe a propriedade desejável de eliminar a fragmentação causada por alocações e desalocações. O que acontece com a alocação SLAB? Quando o sistema inicia, o sistema gera várias slabs, que seriam algo como chapas, divididas em tamanhos normais na memória. O que ele faz com isso? É o que a gente vai falar aqui nesse momento agora. A SLAB foi introduzida a primeira vez lá no Solaris, na versão 2.4, por Jeff Bonk, e passou a ser usado amplamente nos sistemas Unix e Unix-like, como Unix sistemas,
inclusive o FreeBSD e o Linux, que foi o alocador padrão até a versão 2.6, mas atualmente é usada a alocação Slurm. Bem, a principal motivação para a alocação Slurm é que ter que criar e destruir objetos do mesmo tipo o tempo todo é muito custoso para o sistema. E pensando nisso, eles tiveram uma grande ideia de gerar um cache, que o slab seria como se fosse um cache na memória principal. Qual seria o conceito de slab? Eu tenho umas páginas de cache na memória principal, não são caches mesmo, são páginas de cache na memória principal. E temos as slabs, que são de mesmo tamanho. Por exemplo, eu tenho vários arquivos de 3K do mesmo tipo, 3 objetos de 3K do mesmo tipo. Para que eu vou ficar alocando e destruindo o mesmo objeto o tempo todo, os mesmos tipos de objeto? Você está aqui como fala. Toda vez que ele precisa de um objeto que já tem essa slab, ele vai lá e aloca na slab. Bem, para a gente entender um pouco do conceito de slab e da implementação do slab, a gente tem que definir dois conceitos básicos. Cache. O cache representa uma pequena quantidade de memória muito rápida. Um cache é um armazenamento para um tipo específico de objeto, como semáforos, processos, escritores, arquivos, etc. Um slab representa uma parte contígua de memória, geralmente feita de várias páginas fisicamente contíguas. Um cache é armazenado em um ou mais slabs. A slab é o recipiente real de dados associados a objetos do tipo específico de cache contíguo. Bem, a slab pode estar em 3 estados. Vazio, no qual todos os objetos em um slab estão marcados como livres. Parcial, no qual a slab consiste de objetos usados e livres. E completo, no qual todos os objetos em um slab são marcados como usado, completo ou cheio. É o seguinte, quando o sistema começa, quando precisa alocar algum objeto, ele procura por uma slab que esteja no estado parcial e vê se tem algum slab parcial. Se todas as slabs estiverem cheias, completas, ele vai alocar uma slab nova. Bom, dentro da parte de gerenciamento de memória, a gente vai falar agora um pouco sobre memória virtual dentro do Linux. Tanto no Linux quanto no Windows, o conceito de memória virtual está presente e ela é utilizada. Ela foi criada porque, basicamente, quase sempre não é possível ter memória RAM suficiente para executar todos os programas de uma vez carregado na memória principal. Ela é uma área de troca de dados que serve como extensão da memória principal, ou seja, memória RAM. Basicamente, como é que isso funciona? Você tem, nos notebooks comuns hoje em dia, você tem um padrão de 4 GB de memória RAM, e aí a memória virtual é um pedaço do HD. Aí, quando você inicia um arquivo, ele carrega partes do programa para executar na memória principal e deixa as outras partes do programa carregadas na memória virtual. Que quando essas partes forem requisitadas pelo programa para serem executadas, elas são carregadas usando os mecanismos de swap e paginação. O Linux é um sistema operacional com memória virtual paginada. Isso quer dizer que podemos ter programas de execução cujo tamanho marca a memória física disponível para executá-los. O sistema passa a ser responsável nessas ocasiões por manter na memória as partes dos programas efetivamente em uso, deixando o resto no disco rígido, que é a parte de memória virtual. No Linux, a memória funciona com prioridade para processos que estão em execução. Quando um processo termina, havendo espaço na memória, o sistema mantém resíduos desse processo na memória para que uma possível volta do processo seja mais rápida. Caso sua memória RAM esteja lotada com processos que estão em execução, faça uso da memória swap, que é a troca para não deixar esses resíduos na memória, tendo em vista que a RAM está ocupada por outros processos em execução.
Os endereços virtuais do Linux, eles são criados pelo kernel em duas situações. Primeiro, quando um programa chama um novo processo através da system call exec. E a segunda situação é quando um novo programa é criado pela system call fork. E agora um exemplo mais prático. Cada processo do Linux, supondo uma máquina de 32 bits, ele dispõe de 3 GB de espaço de endereçamento virtual para si próprio, com o GB restante reservado para suas tabelas de páginas e outros dados do núcleo. 1 GB do núcleo ele não é visível quando o processo executa no modo usuário, mas torna-se acessível quando o processo faz uma chamada ao kernel. A paginação ela fornece uma forma de se conseguir grandes espaços de endereçamento lineares e uma quantidade finita de memória física. O sistema de paginação ele é dividido em duas seções, que é o Policy Algorithm e o Paging Mechanism. O principal deles é o Paging Mechanism, que ele suporta paginação tanto para dispositivos de troca dedicados a partições, quanto para arquivos normais. Porém, quando você executa o algoritmo de paginação em arquivos normais, essa paginação é muito mais lenta devido ao overhead gerado pelo sistema de arquivos. Os blocos eles são alocados a partir de dispositivos de swap de acordo com o mapa de bits de blocos utilizados, que é mantido na memória física o tempo inteiro. E a inicialização e execução de programas de usuário? Bem, a execução de programas de usuário do kernel Linux é acionada por uma chamada para a chamada de sistema exec. O inicializador não carrega necessariamente o conteúdo do arquivo de programa na memória física, mas pelo menos configura o mapeamento do programa em memória virtual. Bem, quanto às rotinas, geralmente se tem uma rotina de carregamento ou de inicialização. O Linux ele não usa apenas uma rotina de inicialização. Várias rotinas de inicialização são usadas. Qual é o motivo disso? Nas primeiras versões do Linux, a extensão usada binária, ao formato binário utilizado, era o A.out. Só que com o tempo, esse formato binário foi se tornando ultrapassado e foi gerado um novo formato chamado ELF, que pode acoplar várias coisas e consegue evoluir de forma mais concreta. Aí o que acontecia? Por que ele faz esse sistema com várias rotinas? Uma biblioteca de rotinas, ou uma tabela de rotinas. Os sistemas atuais ainda usam os dois formatos binários, e por isso ele precisa que tenha esses dois tipos, qualquer tipo de rotina necessária à execução dos dois. Então o que acontece? Toda vez que ele dá uma system call exec, ele chama a tabela de funções e dá a oportunidade para cada uma das funções executar o programa. O mapeamento na memória virtual, que eu falei que o exec faz, é gerado assim. Primeiramente, eles geram o mapa de memória da região. E junto com isso, a stack, deixando um espaço vago ali para o crescimento tanto da stack como da memória. Lá em cima, tem o kernel fica com a sua própria memória virtual. Aqui embaixo, se fica lá nos endereços mais baixos, são inicializados todos os dados necessários e o código do programa. Entre o mapa de memória da região e o código executável e os dados executáveis do programa, é deixado um espaço vago no qual você pode aumentar ou diminuir o código. Inclusive, esse ponteiro BRK pode ser aumentado ou diminuído através de uma função, uma system call simples, SBRK. No final nos endereços mais baixos do programa da memória virtual,
estão a chamada região proibida, no qual o código pode subir ou não ao longo do tempo. Essa região nunca é alocada no começo. Bem, não sei se já pensaram nessa questão do include no C, por exemplo, as bibliotecas. Imagina se cada programa precisasse sempre, no sistema operacional, cada programa do sistema operacional precisasse ter no seu código-fonte, no seu binário, ter todas as bibliotecas comuns. Isso geraria um grande desperdício de memória, porque você teria vários programas diferentes com a mesma biblioteca. Então, qual é a ideia do Linux? Ele pega e bota um pequeno código estático em cada programa que vai chamar uma função para executar bibliotecas compartilhadas em todos por vários programas. Isso é chamado de link dinâmico, que tanto por motivos de memória principal e memória secundária agiliza muito os processos. Beleza, vamos falar um pouquinho então sobre o Virtual File System do Linux. O que é um Virtual File System? Um VFS é uma camada de software do núcleo que trata de todas as chamadas de sistemas relacionados ao sistema de arquivos Unix. Quais são as vantagens qual é a principal vantagem de você usar um VFS? Bom, a principal vantagem de usá-lo é prover uma interface genérica para vários tipos de arquivos. Bom, vamos compreender um pouco melhor agora o VFS. Para o VFS e para o resto do núcleo, os sistemas de arquivos parecem iguais. O VFS é uma camada de administração entre a aplicação e as implementações de sistemas de arquivos. Ele foi projetado em torno de princípios de orientação a objetos. O VFS foi construído para trabalhar com sistemas de arquivos que naturalmente implementam conceitos já na organização da informação no disco e definem 4 conceitos básicos, os objetos. São 4 tipos de objetos. O objeto inode, que armazena as informações gerais sobre um arquivo específico, o objeto superblock, que armazena informações sobre um sistema de arquivos montado, e o objeto dentro, que armazena informações sobre a linkagem do diretório com um arquivo correspondente, e o objeto file, que armazena informações sobre a interação entre um arquivo aberto e um processo. Dentro do sistema de arquivos, no sistema XT3 do Linux, nós temos uma coisa chamada journal, que inclusive é a maior diferença entre o XT2 e o XT3. O que seria o journal? Seria uma forma de armazenar cada operação feita no sistema de arquivos, a modo de que, se ocorrer alguma falha brusca, as operações que estão sendo feitas possam ser retomadas do ponto certo. Bem, Journal, nós temos as seguintes operações. Journal, os metadados dos dados, conteúdo do arquivo, são escritos no Journal, antes de serem de fato escritos no sistema de arquivos principal. E isso aumenta a confiabilidade do sistema com uma perda de desempenho, devido à necessidade de todos os dados serem escritos no disco 2 vezes. O que é o Journal? É o seguinte: toda vez que você quiser fazer uma operação em um arquivo, você faz uma execução de check-in, vamos dizer assim, você fala, eu vou fazer tal operação no journal, e depois que você executa essa operação, você faz uma operação de punch-out, que seria o quê? Você termina essa operação, o dado está completo. É isso que gera esse overhead de transição. Write back. Os metadados são escritos no jornal, mas não o conteúdo dos arquivos. Ou seja, ele não duplica os arquivos no journal. Ele simplesmente escreve as informações do arquivo, o caminho, tamanho, permissões. Essa opção permite um melhor desempenho em relação ao modo journal, porém introduz o risco de escrita fora de ordem onde
Por exemplo, arquivos que são apensados durante um crash podem ter adicionados a eles trechos de lixo na próxima montagem. Seguinte, você vai lá e só pega o metadado. Você foi lá e apensou um arquivo antes de ter um crash. Aí o computador entra em crash. O sistema operacional reinicia o computador. Por falha de disco, falha elétrica. Aí na próxima vez que o HD é montado, na próxima vez que a memória secundária é montada, aquele trecho que foi apensado pode ter sido lido, pode ter sido marcado como montagem, como lixo nessa montagem. Isso pode gerar um problema. Outro método é ordered. É como write back, mas força que a escrita do conteúdo dos arquivos seja feita após a marcação de seus metadados como escritos no journal. Esse é considerado o meio termo aceitável entre a confiabilidade e performance, sendo, portanto, no nível padrão. É o seguinte, em vez dele marcar de começo que foi feito, primeiro ele faz a operação e depois ele marca como feito. No método journal, na hora que ele começa a marcar de volta, na hora que ele começa a terminar o arquivo, ele já já marca o que aconteceu. Bem, isso pode ter um método de journal pode ter um pequeno problema, que às vezes você tem que refazer uma operação que foi feita antes. Por exemplo, você pediu a escrita de um arquivo, você fez até a metade da escrita de um arquivo, o sistema crash, dá um crash, você volta, a escrita não está completa, mas ela já começou a ser feita. Você vai ter que vai ter que escrever de novo e eliminar a parte que tinha sido escrita de forma incorreta.